Olá, eu sou a Isabela Moura Leite, especialista em marketing estratégico para novas tecnologias pela Unicamp e Universidade de Londres e pesquisadora do Atlas. Eu estou aqui hoje juntamente com a Tatiana Rivoredo para falarmos sobre blockchain e privacidade dentro do primeiro Festival Internacional sobre Cidadania Digital. Olá, eu sou a Tatiana Rivoredo, membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation, estrategista blockchain pela Universidade de Oxford e pelo MIT, professora de blockchain na Next Law Academy, no Centro Internacional de Pesquisa Atopus e no INSPER. Muito bom. Acho que interessante, Tatiana, para a gente começar, seria fazer uma definição sobre blockchain. Então, acho que a gente poderia dizer que blockchain é uma plataforma de participação, uma arquitetura coletiva de registro distribuído, que visa a descentralização como medida de segurança. São dados descritos e armazenados em rede, e seus membros são responsáveis pela atualização e monitoramento dessas informações. Nenhum registro pode ser adicionado sem um consenso entre os seus participantes. Isso é bem interessante porque cria uma confiança na comunicação entre as partes, e não há intermediários. De alguma forma, a blockchain nasce para uma nova organização da sociedade. Um ponto interessante aqui também a ser colocado é que, ao contrário do sistema centralizado, onde as informações são armazenadas por uma única entidade, como, por exemplo, bancos e organizações, as plataformas blockchain compartilham as informações entre os seus participantes. Se você quiser acrescentar alguma coisa nesse sentido... Eu sempre gosto de falar que blockchain é uma plataforma, uma arquitetura que ela possibilitou transações de valor na internet. E aí, como registro de transações, não só monetárias, mas qualquer tipo de transação que tenha valor, como uma obra de arte, a sua reputação na internet, imóveis, pedaços de imóveis, não só um dinheiro eletrônico, mas qualquer coisa com valor. Perfeito. Dentro desse festival que foca a questão da cidadania digital, você poderia contextualizar as plataformas blockchains para a cidadania digital? Essa arquitetura blockchain, ela vai impactar as relações entre cidadãos e governos, entre corporações, cidadãos e corporações, porque ela traz para o nosso mundo uma nova maneira de transacionar valor e informações. Então você vai ver aí uma redução de poder dos intermediários, né, que antes eram responsáveis por validar as transações na internet, como governos, organizações, eles vão ter uma diminuição de poder, e essa parcela de poder que vai ser retirada desses intermediários vai ser devolvida às pessoas, porque o blockchain permite a interação direta entre as pessoas. Então, vai haver setores em que você vai ter a completa eliminação de intermediários, e obviamente que em outros setores não, você vai ter aí ainda uma certa presença de um estado ou de uma instituição, mas por conta dessa possibilidade de interação direta, os cidadãos estão tendo um acréscimo ou uma devolução de poder às suas relações, e isso vai também ocasionar uma mudança de papéis. O Estado vai repensar vai ter que repensar o seu papel. De repente o Estado vai focar mais na fiscalização do que no fornecimento de estruturas para transações. Então você vai ter aí quebras, né, de padrões e parâmetros que nós tínhamos até o surgimento do blockchain Bitcoin, que foi o primeiro blockchain. Então isso vai impactar de maneira enorme a cidadania digital, os cidadãos, os seres humanos. Você acha que essa seria a maior contribuição das plataformas blockchain para a cidadania digital? Essa questão da descentralização, da retomada de poder do cidadão?
Poderíamos dizer isso? Dentre outros impactos, por exemplo, a própria, não só nesse aspecto social, mas também no aspecto tecnológico, né? Eu acho que isso até vai ser, a gente vai abordar um pouco mais para frente, mas a blockchain vai ser essencial para o desenvolvimento da nova internet, da Web 3.0, né? Eu não vou adentrar muito nisso, porque eu acho que a gente vai tocar nesse assunto um pouco mais para frente. Seria interessante, acho que você já abordar essa questão da internet 3.0. Acho que você poderia explicar melhor isso. A maioria das pessoas não sabe, mas como qualquer tecnologia, a internet ela está em constante aprimoramento e desenvolvimento. Então, quando a internet surgiu, nós tínhamos algo muito rudimentar. Você pode pensar na internet, na web 1.0, como uma web que era algo semelhante a uma biblioteca de livros. Então as pessoas entravam nas páginas da internet e tinham informações escritas, dados como você vai numa biblioteca e consulta um livro. Mas não era algo dinâmico, era algo estático. Então a web 1.0, você pode dizer que era uma web estática. Com o passar dos anos e o desenvolvimento das plataformas, da tecnologia, da internet, nós migramos dessa web 1.0 para a web 2.0, que é conhecida como a web social, que é a web que nós temos hoje. A web das redes sociais, com as pessoas interagindo através de plataformas como Facebook, Instagram, e por aí vai. Mas lembrando que a internet não é algo estático, isso não vai ser um fim, não vai parar por aí, né? Nós estamos caminhando e já estamos começando a vislumbrar como vai ser a web do futuro, a web 3.0, que é conhecida também como web semântica, onde ela vai permitir uma maior interação entre as pessoas de maneira direta, muitas vezes usando plataformas blockchain, vai usar muita inteligência artificial, gráficos em 3D. Então a gente vai ter um salto aí gigantesco na maneira como as pessoas comunicam-se entre si. E um fator fenomenal que eu acredito, né, que vai impactar bastante a cidadania é a questão justamente da privacidade. Porque na Web 2.0, essas plataformas que eu citei, o Facebook, o Instagram, elas são centralizadas. Então, por exemplo, para eu mandar uma mensagem, eu, Tatiana, mandar uma mensagem para você, Isabela, necessariamente a minha mensagem vai ter que passar por um servidor central, por uma plataforma, como o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o Twitter. E essas plataformas, elas costumam capturar nossos dados com o intuito até de praticar algo que foi cunhado pela Shoshana Zuboff, professora de negócios de Harvard, como capitalismo de vigilância. Ou seja, são essas plataformas usando nossos dados para gerar lucro. Então, nós tivemos aí uma migração de um capitalismo, vamos dizer assim, inicial, para um capitalismo de vigilância, onde o dinheiro agora, ou melhor, a maneira de se obter lucro é através dos dados dos cidadãos. E aí que surge o blockchain e a Web 3.0, o blockchain ajudando a construir a Web 3.0, permitindo transações descentralizadas, como a gente viu aí num vídeo que já passou no festival, muito legal, sobre blockchain e redes peer-to-peer, redes distribuídas, onde a gente explica mais ou menos a diferença dos sistemas centralizados que nós temos atualmente na Web 2.0 para os sistemas, para as redes descentralizadas que nós teremos na Web 3.0 através das plataformas blockchain, onde os dados são devolvidos para os cidadãos. Então, nós não vamos ter mais nossos dados passando nessas plataformas centralizadas, mas os dados sendo transmitidos de maneira quase que direta. Então, você vai ter aí uma devolução dos dados para os cidadãos. Isso vai impactar, sem dúvida, essa cidadania digital. Perfeito. Interessante que você tocou no ponto da questão da privacidade, né?
se a gente for ver hoje, no contexto atual, várias violações de dados têm ocorrido, né? Por exemplo, o escândalo do Cambridge Analytica é um caso bem forte, e tudo isso trouxe à tona, né, o questionamento sobre como as empresas e governos deveriam tratar os dados que são confiados, né? Como você acabou de dizer, hoje os dados são o ouro, né? E toda essa questão acelerou muito a busca pelo desenvolvimento de novas tecnologias para preservar a privacidade das empresas e usuários. Então, como consequência, países e reguladores correram para pautar novos requisitos de compliance para lidar com a questão da privacidade do usuário e da coleta dos dados. LGPD é um caso, por exemplo. Então, você poderia falar um pouco sobre como as plataformas blockchain podem ser uma ferramenta para garantir a nossa privacidade? Inicialmente eu acho que é legal a gente pontuar assim que tem uma pequena diferença que quase ninguém menciona, que é a diferença entre privacidade e proteção de dados. A privacidade, ela incide, né, ela seria ela impacta na nossa liberdade de ter ou não nossos dados revelados. Por exemplo, eu não gostaria de ter uma empresa vigiando os locais que eu frequento. Aí você está falando de privacidade territorial, né? Ou geolocalização, privacidade de geolocalização. Eu também não gostaria de ver os meus dados financeiros sendo coletados por empresas. Mas antes dessa coleta, é aí que eu estou falando da privacidade. Uma vez que meus dados já foram coletados ou disponibilizados para as empresas, é que entra a proteção de dados. Então, a proteção de dados é um segundo passo. Seria quando as empresas já têm os nossos dados sobre a sua custódia, vamos dizer assim, até com o nosso consentimento, né? Então, a proteção de dados entra aí mais nesse lado pós-coleta de dados pelas empresas, e a privacidade seria algo anterior, e aí, antes de nossos dados serem revelados. O nosso direito de não ter nossos dados revelados, nossos dados financeiros, nossos dados de localização, né, nossos dados de saúde, né, muito importante também. Entendi. Eu acho que dentro dessa questão da privacidade em si, existe um caso bem interessante que foi desenvolvido pela uma startup do Vale do Silício. Eu acho que é interessante da gente mencionar isso, que é a Chronacode. Ela desenvolveu uma solução para entrega segura de pacotes domésticos via drone, utilizando justamente blockchain e a internet das coisas. Eu acho que esse caso mostra bem, situa bem a questão da privacidade, né? Da proteção dos nossos dados, né, disponibilizados para as empresas, né. É muito legal esse caso aí da Chronicle que você está mencionando, é uma startup do Vale do Silício, a gente vai até ver um videozinho daqui a pouco, bem rapidinho, que mostra um drone entregando um medicamento, né, na residência de uma pessoa doente. É muito interessante esse caso, eu acho que é bem... Eu achei ele muito interessante porque a solução justamente inclui microchips criptográficos que dão aos drones de entrega uma identidade única, né? Então, através de um celular, por exemplo, é possível conectar via blockchain e aí é possível dar acesso ou negar que ele faça a entrega.
Okay, so what just happened? Hello, I'm Maxim, and I'm gonna tell you how this drone works. This is drone. This is window. Drone flies to the window. Drone have a chip with Bluetooth. Chip say, knock knock window, and window ask blockchain, do you know this drone? And blockchain say, yes, I've seen this drone before. And window say, hey drone, come on in. E eu achei interessante porque uma vez que a permissão é confirmada, vai abrir uma janela, uma porta e a entrega pode ser concluída. E eu acho que um avanço também nesse tipo de situação é a questão do pagamento, né? Que existe uma carteira digital que é associada à própria plataforma blockchain e através disso pode-se pagar o drone na hora da entrega. Acho que um caso como esse, inclusive, vai ser possível até para uma entrega de uma pizza, porque tudo vai ocorrer de uma forma automatizada, né? E como você falou, esse vídeo mostra de uma forma muito simples como é que essa solução, utilizando blockchain e IoT, podem funcionar. E o legal é que essa solução ela acaba resolvendo dois problemas, né? A proteção dos nossos dados de saúde, porque aí eles não ficam, eles ficam protegidos, né? Se as empresas começarem a ter acesso qual medicamento você está tomando, elas conseguem já deduzir qual tipo de doença você tem, né? E aí você usando o blockchain, você acaba preservando os seus dados de saúde e também, como você mencionou, fazendo o pagamento, né, através de um criptoativo, né? Você também preserva a sua privacidade financeira, né? Então, você protege os seus dados financeiros, então você acaba aí solucionando aí dois tipos de proteção de dados, a financeira e os dados de saúde. Exato. Na questão de saúde, existe um projeto que foi desenvolvido pelo MIT, né, o MedRec, e ele justamente busca implementar uma solução de privacidade para o setor de saúde utilizando o blockchain, né? Até pelo que eu estava vendo, ele se posiciona como uma rede, não como um serviço. Ele permite mesmo essa troca de informações de saúde de uma forma segura entre o paciente e o prestador de serviço. É muito interessante porque é justamente o oposto do que acontece hoje, né? Então, por essa solução, os pacientes eles podem manter o controle total das suas informações. Aí sim, eles dão acesso aos registros para os prestadores. E que é justamente o que acontece hoje, que não acontece hoje, né? O contrário. Então, isso, como você estava explicando, vai permitir que o usuário obtenha o controle das suas informações e é ele que permite se o que o médico vai ver ou que pode acessar tais informações, né? Sim, é um caso bem interessante, porque se a gente pensar hoje, quando a gente vai fazer um exame num hospital, né? Esse exame fica retido no hospital. E aí, se a gente, de repente, nosso plano de saúde mudou e aquele hospital não é mais conveniado, você vai ter que fazer um outro exame no novo hospital, num outro hospital, porque seus registros acabam não sendo seus, eles acabam ficando com os prestadores de serviço. E aí, com essa solução do MedRec que você bem lembrou, quem fica com os dados de saúde é o paciente, então isso é sensacional. E é tão importante esse tipo de solução que o blockchain viabiliza, porque ele vai poder reduzir os números e custos de violações de dados de saúde, né, que ainda infelizmente acontecem muito, né? Então ele de alguma forma ele vai proteger isso, né, Tatiana? Você acabou tocando num ponto acabei me lembrando de um caso, todo mundo aí assistiu o ataque do WannaCry, daquele ransomware em 2017, que sequestrou vários computadores, inclusive os computadores do NHS do Reino Unido, que seria o equivalente ao nosso SUS, mas no Reino Unido. E o interessante é que depois desse ataque, poucas pessoas sabem que o Reino Unido adotou blockchain para proteção de dados de saúde, justamente para impedir um novo ataque hacker. E como a rede é descentralizada no blockchain, um hacker muito dificilmente vai conseguir invadir a rede, porque
não tem um ponto único de falha no blockchain. Então, é interessante que o Reino Unido acabou adotando a tecnologia blockchain para proteção de dados de saúde depois de sofrer esse ataque do WannaCry, e que inclusive o resgate foi pedido em bitcoins, mas para você ver que não tem muita relação, né? Estão usando a tecnologia blockchain para se proteger dos próprios hackers. Olha que interessante, isso deve ter realmente minimizado, né? Eliminado mesmo, né? Esse tipo de invasão. Sim, eles não tiveram mais problema nesse sentido. É interessante também a gente pensar, queria te perguntar sobre qual que seria a relação entre privacidade e transparência nas plataformas blockchain. Porque ao mesmo tempo que é algo que existe uma garantia muito grande da privacidade, mas também traz a questão da transparência. Se você puder falar um pouco sobre isso. A relação entre privacidade e transparência nos blockchains, as pessoas costumam confundir, né? Como assim? Tem privacidade, mas as informações são transparentes. Todo mundo pode ver, e como é que fica a privacidade, né? A verdade é que a relação entre privacidade e transparência nos blockchains, ela é inversamente proporcional, vamos dizer assim. No blockchain Bitcoin, por exemplo, que é um blockchain pseudônimo, né? Na verdade, você não tem um total anonimato no blockchain Bitcoin. Você tem as informações ali são pseudônimas. Por quê? Porque os dados eles são gravados usando criptografia. Então, todas as pessoas conseguem enxergar as transações no blockchain Bitcoin de modo transparente, mas ela não vai conseguir enxergar aquela informação. O que ela vai conseguir visualizar lá são informações encriptadas, ou seja, consegue enxergar um código alfanumérico, que é uma sequência de letras e números ali no blockchain. Então ela consegue enxergar que em determinado horário um Bitcoin saiu de A e foi para B, mas ele não consegue saber quem é esse usuário e nem a quantidade, nem a maiores informações ali, porque está tudo encriptado. Então, na verdade, você tem uma transparência da transação, mas você não consegue identificar os usuários, que na verdade eles acabam se identificando num blockchain, no caso do blockchain Bitcoin, com um par de chaves criptográficas, né, que é conhecido como par de chaves públicas, uma chave privada e uma chave pública. Então, por isso que é perfeitamente possível a transparência conviver com a privacidade nos blockchains. Tatiana, você teria algum exemplo a mais para trazer situações em que o blockchain ele protege, ele garante a privacidade? Um caso aí bem atual que a gente pode mencionar é o uso de blockchain ajudando aí no combate ao coronavírus, né, preservando a privacidade, os dados de saúde das pessoas. Você tem tanto aplicativos que têm sido desenvolvidos para identificar, por exemplo, pessoas que já foram contaminadas, e aí você fazer um mapeamento de quantas pessoas em determinado país já foram contaminados, mas sem revelar a identidade delas. Isso é mais um dado para o governo. Ele consegue, por exemplo, identificar que determinado estado teve X casos e que as pessoas você consegue até compartilhar a geolocalização, mas sem identificar os cidadãos. Então, o blockchain possibilita aí a privacidade e, ao mesmo tempo, ajuda no combate à pandemia. E outro exemplo que eu posso trazer é também o uso de blockchain nas identidades digitais, né? Que, na verdade, identidade é um caso de uso-chave aí para vários modelos de negócio, né? Você solucionando a privacidade das pessoas na internet, você vai possibilitar e otimizar muito a economia digital, tanto que o Fórum Econômico Mundial ele elege a identidade digital como um dos requisitos para o alcance de uma economia global digital. E aí você já tem várias empresas como McKinsey, Accenture, IBM, inclusive governos, né,
desenvolvendo projetos de blockchain para identidade. Então, vamos imaginar aí, para ficar mais claro como que isso funciona, vamos imaginar que você, Isabela, vai no restaurante e aí eles querem saber se você é maior de 18 anos para consumir uma bebida alcoólica. Então, você vai conseguir mostrar sua identidade em blockchain, que é via um QR Code lá, mas eles não vão saber a sua idade, eles vão saber que você é maior de 18 anos e você preenche o requisito para consumir aquela bebida alcoólica. Da mesma maneira, você vai conseguir efetuar pagamentos, por exemplo, porque você tem o crédito, mas eles não vão precisar saber, como normalmente acontece hoje, aonde você mora, qual o seu CPF, quantos anos você tem, né? Você vai apenas pagar e não vai precisar disponibilizar mais nenhum dado. Isso é possível através de identidades que eles chamam de autossoberanas com o uso de blockchain. Perfeito. Pensando que a gente teve essa visão panorâmica da questão toda da blockchain ligada à privacidade, como é que você vê hoje o futuro da privacidade com o blockchain? Qual seria esse futuro? Seria o uso de blockchains na internet, na web 3.0, né? Possibilitando aí transações diretas entre usuários, eliminando quase que eliminando completamente os intermediários ou reduzindo bastante naquelas operações em que isso é possível. Então, o blockchain sendo usado como uma ferramenta, tanto para a internet 3.0, quanto na preservação de privacidade dos usuários. É assim que eu visualizo. É óbvio que a gente ainda está desenvolvendo essas plataformas, não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã, mas eu acredito aí que já vai estar muito avançado até 2030, 2040. E aqui eu acho bom pontuar, né, fazer um parênteses, né, que você tem vários tipos de blockchain, você não tem só um tipo de blockchain, você tem blockchains públicos, blockchains privados e blockchains híbridos. E aí, nos países que não têm uma tradição muito democrática, vamos dizer assim, eles acabam usando blockchains privados, o que não necessariamente é ruim, mas se você levar em conta que a China, por exemplo, é um país que é conhecido por violação de direitos humanos e que ela praticamente prioriza só os blockchains privados, é bom a gente saber essa diferença. Que você tem blockchains privados, blockchains públicos e blockchains híbridos. E que nos blockchains privados você consegue ter um total rastreamento das pessoas. Então, os países não muito democráticos vão preferir usar os blockchains privados. Já os países mais democráticos, eles vão querer usar blockchains híbridos ou blockchains públicos. E, obviamente, blockchains privados nos casos de uso de empresas, corporações que realmente precisam manter o seu sigilo de negócio, do seu modelo de negócio. Mas eu queria só destacar aí essa diferença entre os blockchains. Perfeito. Quer dizer, a probabilidade do blockchain crescer e atuar em vários setores da sociedade é muito grande, né? Isso. Blockchain vai ser usado em N casos de uso da indústria, dos governos. Um exemplo aí que a gente pode citar nos governos, por exemplo, é o uso de blockchains para credenciais não só de saúde, né, e identidade, como também credenciais acadêmicas, né, para certificar diplomas com total segurança e comprovação da verdade de que realmente a pessoa estudou em determinada instituição. Você também tem uso de blockchain para rastreabilidade de alimentos nas cadeias de suprimento. Isso é muito bom porque ele acaba reduzindo aí o número de, vamos supor, um alimento contaminado, você consegue saber aí todo o trajeto que ele percorreu e identificar a contaminação desse alimento, né, aonde que ela ocorreu,
em até 2 dias, 24 horas. Pelo sistema tradicional, o sistema atual, sem o uso de blockchains, isso demora semanas, por exemplo. Então, isso é bastante útil. Você ganha agilidade e segurança, né, também. Você tem a veracidade das informações, né? Transparência, privacidade, segurança. Eu acho que é uma tecnologia fabulosa. Perfeito. Você gostaria de acrescentar alguma coisa antes da gente finalizar? Eu acho que eu convido as pessoas a conhecerem mais sobre as arquiteturas blockchain, entenderem aí, porque vai ser usado em todas as indústrias, todos os governos já estão usando, né? Não é uma tecnologia do futuro, ela já está entre nós, já está sendo usada. Então, eu convido a todos a entenderem um pouco melhor, mesmo porque isso impacta muito vai impactar muito a nossa cidadania digital. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre blockchain e privacidade durante o primeiro Festival Internacional da Cidadania Digital, juntamente com a Tatiana Rivoredo, que é hoje uma das maiores especialistas em blockchain. Muito obrigada. Isabela, eu que agradeço aí o espaço, muito legal bater esse papo com você e falar sobre esse assunto que eu acho muito importante. Obrigadíssima pelos seus insights aí, que agregaram muito a nossa conversa. Tá ótimo. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.